Amados, eu quero ler um versículo da palavra de Deus que nós encontramos na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é, somos também nós neste mundo. Este é o título da minha mensagem nesta noite. Somos como Ele é. Amém? Você consegue se ver como Jesus é? Você já parou para pensar quem é Jesus, como Jesus é? Esse versículo ele não fala como Jesus foi, como Jesus andou sobre a face da terra, mas ele fala como quem Jesus é hoje. E hoje nós estamos adorando um Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz em Efésios 1, 20 e 23, quem é este Jesus? Tal como Ele é, eu sou. E veja onde Jesus está, qual a posição do Senhor Jesus. Efésios 1, 20 a 23 diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Este é o nosso Jesus. Ele morreu numa rude cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressurgiu e hoje ele está sentado ao lado do Pai Celestial, ao lado do Deus Criador dos céus e da terra. Este é o Jesus que eu e você servimos. É a este Jesus que eu e você somos semelhantes, somos iguais, somos como Ele é. Para confirmar este versículo, veja um pouquinho adiante, Efésios 2, versículo 4 a 7 diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você também estamos assentados nos lugares celestiais. Eu e você estamos assentados à direita de Deus. Esta é a sua posição. Essa é a sua posição como igreja, como a noiva do Senhor, assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, nós estamos vivendo a vida cristã pela graça, não mais pela lei, porque Jesus é a graça. Jesus já conquistou tudo que nós precisávamos. Jesus já fez tudo. E quando Ele olha para mim e para você, Ele não vem com juízo, Ele não vem com condenação, mas Ele vem com amor. Porque Ele olha para você e para mim, através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro, que morreu por você e por mim. Sendo assim, eu e você precisamos mudar algumas maneiras de nós vivermos a nossa vida. Nós precisamos andar no nível que Jesus andou. Nós devemos caminhar a vida cristã honrando o Jesus, honrando o sacrifício dele na cruz. E a Bíblia diz que eu e você somos como Ele é. Isso quer dizer que quando eu e você somos como Jesus, estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso nos dá um lugar, uma posição de descanso, de segurança. Quando nós cantamos aqui, em Deus, quem nos vencerá? Somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós estamos sentados com Cristo, é lugar de segurança. Nós não podemos mais olhar a nossa vida e ficar em cima do muro. Será que eu fico com Jesus? Será que eu fico com as circunstâncias? Não, fique com Jesus. É um lugar de segurança para você. É um lugar de proteção. Você pode descansar na palavra de Deus. Mas nós sabemos que nós temos um inimigo das nossas almas. E ele não quer ver você. Ele sabe que eu e você estamos assentados nos lugares celestiais. Mas ele não quer que eu e você nos vejamos assim.
E aí ele vem com você, quando acontece uma situação, alguma situação que você ficou triste, e ele vem e começa a trazer pensamentos. Já percebeu que o diabo, ele pensa um pouquinho. Ele vem e coloca pensamentos na primeira pessoa, como se você estivesse pensando. Ele diz, aquele dia lá não me cumprimentaram, eu acho que não me amam mesmo, acho que ali não é o meu lugar. Eu acho que Deus não falou comigo esta manhã, eu acho que eu devo estar em pecado, coitadinho, miserável homem que sou. E ele nos leva a ter sentimentos de culpa. Jesus já perdoou todos os nossos pecados, todos os teus pecados, passados, presentes e futuros, já estão lavados, já estão perdoados em Cristo Jesus. Você é livre, você está sentado nas regiões celestiais, não aceite essas acusações. Você está na posição de quem Jesus é. Quem Jesus é, você é filho de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele te vê vencedor, Ele te vê valente, Ele te vê curado, Ele te vê sarado, Ele te vê reinando sobre a face da terra. E quando Jesus começa a reinar sobre a face da terra, as enfermidades ficam subjugadas aos nossos pés, as lutas financeiras, as dificuldades ficam debaixo dos nossos pés, as dificuldades de relacionamentos ficam debaixo dos nossos pés, porque nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Como então que eu posso viver isso? Muitas vezes eu sei disso, mas eu não consigo. Verinho, eu não consigo viver desta maneira. Chega na segunda-feira, já vem uma luta, já vem uma tribulação, e eu desanimo e penso que aquilo que eu ouvi no domingo já não é bem assim. Existe uma maneira, e aqui eu quero entrar no meu primeiro ponto. Como eu e você podemos viver desta maneira, assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia e quiser abrir comigo em Mateus, ou ler nos telões, Mateus capítulo 14. Nós encontramos uma narrativa muito conhecida, talvez até já tenha sido pregado desse púlpito aqui também. Nós encontramos a narrativa de Pedro andando sobre as águas. Mateus 14, 23 a 33. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Nós vemos aqui uma narrativa muito conhecida. E sabe qual é o primeiro ponto? Olhar firmemente para Jesus. Eu sei, a Bíblia é muito clara, muito franca. Ela diz que eu e você passamos por lutas e tribulações. Mas Jesus diz, tende bom ânimo. Aqui os discípulos, eles estavam passando por um momento difícil. Eles estavam obedecendo a palavra de Deus, a vontade de Jesus de ir a outra margem. E de repente se deparam com um vento, uma tempestade, de repente aquelas ondas gigantescas. E eles olham para o barquinho, eles estão sozinhos, talvez sem entender. Talvez pensando na sua mente, mas foi Jesus que me mandou, onde eu errei, o que eu falei? E eles ali começaram a duvidar, talvez questionar. E de repente, ali no meio daquela tempestade, vem Jesus andando. E Pedro, de todos eles ali, Pedro foi o mais ousado. Pedro olhou e disse, Jesus, se és tu, diga-me, me mande andar até o Senhor, dá uma ordem. E Jesus diz, vem. E Pedro, ele andou sobre as águas. E o que isso tem a ver comigo e com você? Quando você enfrenta lutas, dificuldades, seja na sua empresa, seja nos seus negócios, seja na sua casa,
seja nas finanças, seja em relacionamentos familiares, conjugais. Olhe para Jesus. No meio daquela turbulência, Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, dá uma ordem. E Jesus diz: vem. A Bíblia diz que eu e você somos filhos de Abraão, porque nós somos filhos da fé. Pedro creu, ele diz: eu vou. E Pedro começou a andar sobre as águas. E se aquele mar estivesse lisinho como um espelho? Será que Pedro teria andado sobre as águas? Naturalmente falando, também teria naufragado. Assim como quando ele olhou para aquela tempestade, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias, ele afundou. O que eu quero dizer para você nesta noite: não tire os olhos de Jesus. A tempestade vem, você já venceu. Jesus já venceu e capacita você a vencer. Foque em Jesus, olhos fixos em Jesus, e você vai vencer a morte, você vai vencer a tempestade, você vai vencer a derrota, você vai vencer o fracasso e você vai ser mais que vencedor. Olhos fixos em Jesus. Pedro caminhou ousadamente e aí ele afundou, ele caiu em si e disse: o que eu fiz? E rapidamente: Jesus, socorre-me. Ele estende a mão e Jesus diz: eis-me aqui. Ele toma, puxa Pedro para cima. E aí está mais um mistério da graça de Deus. Quando eu e você andamos na graça, não é pelo teu esforço. Talvez Pedro tenha tentado nadar como um cachorrinho ali, talvez pensava: vou voltar, mas já está longe esse barco, para onde que eu vou? O que eu faço? E ele olha a circunstância, ele diz: Jesus, socorre-me. E Jesus prontamente vai e puxa ele para cima. Não é o que você faz, não é pelos teus méritos, não é pela tua força de homem, de mulher, não é pela tua força, é pela graça de Deus que você é colocado em pé. É a graça de Deus. É a graça de Deus que permitiu nos construir este lugar. É a graça de Deus. Não é favor, não é a força do homem, mas é a graça de Deus. Em tão pouco tempo estarmos onde estamos. Reconheça a graça de Deus, dependa da graça de Deus. Olhos fixos em Jesus. A coisa mais poderosa, que vai te levar em lugares mais altos. Coisa mais poderosa, atitude tua mais poderosa, é fixar os olhos em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele já venceu, Ele já venceu. Mas a luta está acirrada, a enfermidade, o diagnóstico diz que é para a morte, mas a Bíblia diz que é para a vida. Jesus diz que Ele levou sobre si toda a enfermidade. Creia no poder de Deus. Amados, eu tenho visto sinais, prodígios e maravilhas, pessoas sendo curadas pela graça de Deus, não pela força de homens, mas pela graça de Deus, pelos seus olhos estarem fixos em Jesus. Em casa mesmo nós temos 2 filhos que experimentaram o poder curador do Senhor Jesus. Uma com 11 dias, com 10 dias, o diagnóstico era de morte. Morte, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E as vozes das pessoas que nos rodeavam diziam: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. E isso nós declaramos sobre aquela criança. E hoje ela é uma moça jovem, alegre, servindo ao Senhor e gozando de perfeita saúde. Disseram que bom, passaram alguns dias, vai ter sequelas. Pela graça de Deus não tem sequelas. Serve a Jesus, teme ao Senhor. O nosso filho também, diagnóstico de meningite. E ter que fazer fisioterapia por causa de tremedeira, disso, daquilo, que ficaram algumas sequelas. Mas graças a Deus, que é rico em misericórdia, no 3º dia que ele estava em casa, ele estava perfeito, sarado, não precisou nada daquilo. Amados, Deus é Deus maravilhoso, Deus ama você. E você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Olhe para Jesus. O mundo diz não vai dar, Jesus diz que vai dar. Arno tem declarado vez após vez que os irmãos aqui estarão comprando a casa própria. Olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias. Tem irmãos aqui que já compraram a sua casa porque olharam para Jesus. Fixe os olhos em Jesus e você verá a vitória. Primeiro passo para nós vivermos esta vida é fixarmos os nossos olhos em Jesus. E a segunda maneira, como eu e você podemos aprender, andar debaixo dessa graça, debaixo desse favor misericordioso de Jesus. Sabe qual é? É alimentando-se do pão da vida. Você conhece a palavra de Deus lá em Gênesis
conhece a história de José? José é o filho que foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, mas Jesus era com ele, Deus era com ele e ele era próspero. Assim é com você, assim é comigo. E José, ele tinha as marcas do Senhor Jesus, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus. No Antigo Testamento, não sei se você está lembrado, mas quando Deus tirou o povo do Egito, trouxe ali, atravessaram o Mar Vermelho, e o povo foi alimentado pelo maná. O Antigo Testamento, ele é uma sombra daquilo que viria. O Antigo Testamento reflete Jesus. E podemos olhar aqui o maná como o próprio Jesus. João 6, se não me engano é João 6,34, que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Foi Jesus, o pão sagrado, que alimentou aquele povo ali no deserto. Isso quer dizer o que? Eu e você, para nós sabermos quem nós somos em Cristo, para isso estar enraizado no seu coração, no meu espírito e no seu espírito, nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, nós precisamos comer do pão sagrado, nós precisamos nos alimentar de comunhão, lendo a palavra de Deus. Jesus diz, eu sou o pão da vida, João 6,35, não 34. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim nunca terá sede. E é interessante que o maná, ele precisava ser colhido diariamente. Deus queria alimentá-los com um pão fresquinho diariamente. Assim sou eu e você. Nós podemos nos achegar diariamente à presença do Pai, abrir a palavra de Deus e dizer, Espírito Santo, qual é o pão para a minha alma hoje? Qual é o pão para a minha vida hoje? E você se alimenta daquele pão quentinho. Você já comprou um pão francesinho, saiu com ele da padaria quentinho, tem que deixar até o saquinho aberto que está esfumaciando? É uma delícia. Sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem para dizer é maravilhoso. Mas o pãozinho no dia seguinte, cá entre nós, já não é a mesma coisa, né? Podemos até, as mulheres às vezes até dão um jeitinho, né? Passa uma aguinha, põe um pouquinho no forno, dá aquela esquentadinha. Mas não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Para cada dia, Jesus tem um maná. Ele tem a comunhão separado, preparado para você e para mim. Esses dias eu estava lendo um livro e eu achei um relato muito interessante. Eu pensei, puxa, como nós podemos crescer. E eu quero ler um pouquinho de uma história de um pastor. Ele foi pregar na China. E lá na China, eu e você sabemos que o evangelho não pode ser pregado livremente. E esse pastor, ele foi chamado por alguns pastores ali, e eles se reuniam de casa em casa, às escondidas. Ao ponto de, ao virem para esta reunião, eram 3 dias de ministração, que esse pastor estaria ali com eles. E ali eles chegaram um por um, desceram cada um de um trem diferente, vieram se movendo para não causar suspeitas à polícia. E eles chegaram a este encontro, a esta reunião, e esse pastor estava lá esperando por eles. E a reunião era bem puxada, era das 8 da manhã às 6 da tarde. E ali estava ele. E aí ele pensou, bom, deixa eu começar esta reunião conhecendo um pouquinho desses homens. Deixa eu ouvir um pouquinho deles, eram 20 homens. E o texto diz, deixa eu ler aqui um pouquinho, a história, a narrativa deles, que diz assim. Vamos conhecer um pouquinho. Para criar um ambiente mais acolhedor, logo depois que iniciamos, pedi a eles que falassem um pouco sobre si mesmos. Um deles relatou com alegria que acabara de ser libertado de sua pena de 53 anos de prisão. Qual era seu crime? Acreditar em um Messias invisível. Quantos outros de vocês passaram tempo na prisão por causa de sua fé? Perguntei. Dos 20, 18 levantaram a mão. Aí ele fez uma segunda pergunta, e se as autoridades descobrissem este encontro religioso não registrado, o que aconteceria? Eles responderam, cada um de nós receberia uma pena de 3 anos de prisão e seríamos deportados dentro de 24 horas. Vocês não estão com medo? Perguntei. Não, eles disseram confiantemente, não estamos com medo. E se você puder nos ensinar por mais um dia, permaneceremos aqui.
Eu os cumprimentei por sua fé, o tempo todo desejando saber por que eles estavam sendo ensinados por mim, em lugar de eu ser ensinados por eles. E ali então, ele resolveu fazer uma pergunta, ele perguntou para eles, no total, quantas pessoas vocês supervisionam em todas as igrejas nos lares? Depois de um momento, quando calculavam silenciosamente, um deles falou em alta voz, 22 milhões. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. 22 milhões, gaguejei. Sim, eles concordaram. 22 milhões de crentes escondidos pela China. Depois de alguns momentos, então, ele vai abrir a palavra e ele trouxe 16 Bíblias. E estavam ali 20. E ele, vamos ter que dividir essas Bíblias, repartir as Bíblias. E ali ele distribui as Bíblias e pede para eles abrirem em 2 Pedro. E tinha uma mulher ali, uma pastora, e ela passou a sua Bíblia alegremente para o outro. Ele estranhou, ele pensou, as Bíblias aqui são tão raras, o pessoal aqui não tem acesso. E essa mulher passou a Bíblia, mas tudo bem, ficou ali observando. E começaram a ler, e olha o que acontece. Durante o intervalo, depois que começamos a ler, entendi porque ela abrira a mão de sua Bíblia com tanto bom grado. Ela citou o capítulo inteiro de memória, não um versículo, o capítulo inteiro de memória. Durante o intervalo, perguntei-lhe como havia conseguido memorizar um trecho tão grande das Escrituras. Eu tenho muito mais memorizado, ela respondeu através de um de seus intérpretes. Mas como a senhora conseguiu memorizar tudo isso quando há tão poucas Bíblias disponíveis? Na prisão, disse ela. Recuando no tempo, continuei. Mas se a senhora tivesse uma Bíblia na prisão, eles não a confiscariam imediatamente? Sim, respondeu ela. Por isso, as pessoas me traziam as passagens escritas em pedaços de papel. E se os guardas descobrissem, pressionei, eles não confiscariam esses papéis também? Sim, é por esta razão que memorizei as Escrituras o mais rápido que pude. Você vê? Eles podem me tirar o papel, mas não podem tirar o que eu tenho gravado no meu coração. Esta mulher, esses homens aqui, eles aprenderam a andar na graça de Deus. Eles criam de todo o coração na palavra de Deus. Qual é o seu esforço para gravar as mensagens de Deus para o seu dia a dia no seu coração? Quando nós oferecemos a ETM, nós estamos querendo que você cresça na confiança e segurança de quem você é em Jesus. Que você saiba quem você é. Quando nós incentivamos as crianças de virem ao culto infantil, a IBI, o que nós queremos fazer? Qual é a nossa intenção? Inculcar a palavra de Deus no coração dessas crianças. Outro dia um menininho de 3 anos falou, eu vou naquela igreja onde o pastor falou que a Bíblia é luz para o caminho, que eu não preciso ter medo do escuro. É lá mesmo. As verdades de Deus já estão sendo impressas no espírito, no coração dessas crianças. Para eles saberem quem eles são em Cristo Jesus. Para quando vier a tempestade, vier o frio, vier a morte se aproximar, eles não tenham medo. Seus olhos estão fixos em Jesus, eles têm a palavra de Deus e eles ficam com a palavra de Deus. Quantos versículos você tem memorizado? O que você conhece da palavra de Deus? A palavra de Deus é o único livro inspirado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela diz que ela subsistirá para sempre, secará a erva, mas a minha palavra não secará, não passará. Deus abençoa aqueles que creem na palavra. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E tem um versículo que eu amo, que eu ministrei esses dias para as mulheres. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 45. Quando Isabel disse para Maria, bem-aventurada a que creu, que se cumprirá as promessas de Deus a seu respeito. Esse versículo ele fala, Maria que creu, que se cumprirá. Ela creu antes de acontecer. Ela creu antes mesmo de ver Jesus crucificado. Ela creu antes de ver a coisa manifesta. Deus tem trazido promessas ao seu coração, eu sei disso. Deus tem trazido palavras ao seu espírito, palavras de vida, de vitória. O que você tem feito com elas? Creia no seu coração, não abra mão. Faça como esta mulher, guarde no seu coração. O mundo pode roubar aquilo que está ao seu redor, mas a palavra que está impregnada no seu coração não vai roubar. As sementes de vida. E aí você poderá crescer em quem você é em Jesus. Você vai estar assentado na direita de Deus Pai, sabendo quem você é.
E cada dia quando você for meditar na palavra, você vai descobrir mais uma verdade, virá mais uma revelação. Sabe qual a diferença de você ler a palavra de Deus debaixo da graça e debaixo da lei? Quando você vai ler na lei, porque o seu líder te orientou, teu apacentador te orientou, o pastor falou para você ler a Bíblia, alguém que está se discipulando diz, leia a Bíblia, e você diz, bom, ele vai perguntar no domingo, no final de semana, no grupo familiar, se eu li, eu vou ler por obrigação. Você lê um capítulo, mal consegue ler um capítulo, lê o segundo, lê o terceiro, ufa, já li bastante, olha no relógio, passou 5 minutos. Você leu pela lei. Mas quando você está debaixo da graça, ciente de que você é um filho de Deus, e você se prostra perante a palavra e diz, Senhor, fala comigo. Sabe qual é a diferença? Você vai ler a palavra e os versículos vão começar a saltar aos teus olhos, e você vai começar a meditar, e daqui a pouco você está vasculhando na sua palavra, na sua Bíblia, e vai de um versículo para outro, e vai ler mais um, vou ler mais um, isso aqui está muito bom, e você começa a devorar a Bíblia, e quando você se dá conta, você já passou 1 hora ali. Essa é a graça. Ler a palavra de Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, orar, se torna leve, se torna prazeroso, porque você é filho, você está debaixo da graça de Deus. E uma terceira marca que eu quero abrir nessa noite, comigo, com você, que nós somos como Ele é. Jesus, quando Ele andou sobre a face da terra, Ele fez mal a algum homem? Não. Ele curou os enfermos, limpou os leprosos, Ele anunciou as boas novas. E o terceiro ponto é, eu e você faremos obras ainda maiores. Quem nos disse isso foi o próprio Senhor Jesus em João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quais são as obras de Jesus? Isso nós encontramos lá em Isaías, encontramos em Lucas, capítulo 4, 18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esta verdade está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Isso está dizendo a respeito de você. Quando Deus olha para você e para mim, Ele nos vê como Jesus, Ele nos vê tal qual como Jesus é. E Ele olha para mim e para você, Ele diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está sobre o meu filho, está sobre a minha filha. E esse Espírito, Ele me ungiu você e a mim, para anunciar boas novas aos pobres, aqueles que não conhecem a verdade da salvação, aqueles que estão distantes do Senhor. Você foi ungido, você está capacitado para anunciar boas novas. Não se acanhe, seja ousado. Você está no ônibus, você está no trânsito, está no comércio, seja ousado. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está sobre a sua vida, amado. E você foi chamado para anunciar as boas novas. Declare alívio, declare a cura, impor as mãos proclamar liberdade sobre os presos e recuperação de vista aos cegos. Você está ungido, você está liberado por Deus para colocar as mãos sobre os enfermos e levantar-o das suas enfermidades, impor as tuas mãos sobre os cegos e eles serão curados, e pôr as mãos sobre os oprimidos do diabo e eles serão libertos. A Bíblia diz que você realizará sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia! Sim, Senhor! Aleluia! 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 A graça de Deus está sobre a sua vida, assim como Pedro e João, lá no livro de Atos, capítulo 3, pela fé em Jesus, eles disseram àquele paralítico, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Não por eles, mas eles reconheceram a graça de Jesus, o favor de Deus. Da mesma maneira, os doentes eram colocados nas ruas para que a sombra de Pedro curasse. Imaginou o dia que chegar este dia e ele está próximo, porque as pessoas vão passar para saber que onde você mora, e vão passar ali, vão colocar os enfermos, para a hora que você sair de casa, a tua sombra curar os enfermos. Imaginou que glorioso? Isso é igreja, isso é Jesus reinando sobre a face da terra. Isso é para você e para mim.
Não cabe mais nós ficarmos presos nas quatro paredes, mas aonde nós estamos inseridos, sermos reis e sacerdotes. Reis é reinar, é ter um reino. Nós fazemos parte do reino de Deus e está sobre a minha e sobre você esta autoridade. Imaginou que glorioso? Não haverá estádio para amontoar este povo que virá correndo para receber o poder de Deus. Libertação aos cativos. Você já entrou no ônibus e de repente viu alguém opresso? Alguém passar mal? E você começa a olhar e diz, é porque a janela está fechada. Vai ver que não comeu. Será que não é o Espírito Santo impelindo você para você ir lá, impor as mãos sobre aquela pessoa e declarar libertação? Outro dia uma irmã muito querida, ela estava indo fazer as suas entregas, ela tinha ali as suas encomendas e foi fazer as suas entregas. E ela sentou ao lado de uma mulher e de repente aquela mulher começa a pressionar os seus olhos, a segurar a cabeça. E ela olhou para ela e disse, você está bem? E ela disse, não, estou com uma dor de cabeça terrível. E aí ela olhou e falou, e agora, o que eu faço? E começou a orar, né? Senhor, né? E agora? O Espírito Santo disse para ela, ore por ela. E aí ela olhou para essa mulher que ela nunca mais viu na vida. Olhou para ela e disse, posso fazer uma oração por você? Aquela mulher com aquela dor, com a cabeça inchada, disse, pode. E ali no ônibus, no meio daquele povo, ela colocou a mão no ombro desta mulher, orou, declarou cura, declarou a salvação em Cristo Jesus. E ao terminar a oração, os olhos daquela mulher se clarearam e a dor passou. Amados, está sobre você. O mesmo Espírito, é o mesmo Jesus. Paulo, Barnabé, eles anunciaram a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Eu ainda não vi, mas eu vou ver. Braços crescerem, pés se endireitarem, cegos verem, coxos levantarem, mortos sendo ressurretos. Eu vou ver. Porque eu sei em quem tenho crido. E a Bíblia diz que aquele que querendo o Senhor Jesus não será confundido. Paulo, Silas, tantos outros andaram sobre a face da terra, se movendo como reis e sacerdotes. Eu e você fomos chamados para ser como Ele é. Jesus, Ele vai voltar, e Ele vai voltar como Rei dos reis, Senhor dos senhores. E eu e você estamos sentados com Ele em lugares celestiais. Eu e você podemos fazer as obras que Ele faz. E o meu desejo é que cada dia mais, eu e você possamos ter essa consciência. Cada dia que você abrir a sua palavra e a verdade do Senhor impregnar o seu coração, você guarde esta mensagem, guarde esta palavra. E no momento da adversidade, você vai dizer, eu fico com Jesus. E aí você vai ver o extraordinário de Deus, as contas sendo cobertas, o problema sendo resolvido, a tempestade indo embora, porque você ficou firme com Jesus. Amados, Deus trouxe você nesses dias para você reinar em vida, para você experimentar vida em abundância em todas as áreas da sua vida. Em revelação da palavra, em comunhão com o Espírito, em vida abundante, em abundância de recursos, abundância de saúde. A Bíblia diz que não havia enfermos no meio do povo de Deus. Não pode haver enfermos no nosso meio. Jesus já levou, é para você, creia nisso. Mas a verdade não se manifestou, mas ela breve virá. É a oportunidade de se dizer, ela está chegando, ela vai se materializar, a vitória é minha, eu sei em quem tenho crido, declare a palavra de Deus, fique com Jesus. E quanto mais eu e você confiarmos em Jesus, nos assegurarmos, permitirmos que o Espírito Santo impregne esta verdade em nós, tal qual Ele é, nós somos neste mundo, tal qual Jesus é, eu sou neste mundo. Você vai experimentar o favor inimaginável de Deus sobre a sua vida. Portas se abrirão, oportunidades virão. E tenha certeza, e lembre-se, você é grandemente abençoado por Deus. Você é altamente amado por Deus. Assim como Deus olhou para Jesus e disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele olha para mim e para você, Ele diz, aqui estão os meus filhos em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E lembre-se, você é altamente favorecido e profundamente amado.
Amado, a graça de Deus está sobre a sua vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Se você puder aplaudir a esse Deus maravilhoso, esta verdade maravilhosa, tal qual Ele é, somos nós. Aleluia! Sim, Jesus. Sim, Jesus, tal qual o Senhor somos nós. Pai, não pelos nossos méritos, não pela nossa força, mas pela graça do Senhor em nossas vidas. Espírito Santo, Pai, nós queremos mais do Senhor sobre as nossas vidas e menos de nós. Espírito Santo, tenha liberdade nas nossas vidas, usa-nos como te aprouver. Pai, eu quero declarar sobre a tua igreja, sobre esses homens, essas mulheres preciosas diante dos teus olhos. Pai, eu declaro que esta será uma semana maravilhosa, uma semana onde eles experimentarão a graça inimaginável do Senhor. Pai, porque eles estão assentados em Cristo Jesus, eles são quem o Senhor é. Pai, eles são mais que vencedores. Pai, eles serão vencedores nas lutas, eles serão vencedores nas tribulações, eles serão curados, eles são sarados, em nome do Senhor Jesus. Pai, aquele processo que está ali engavetado, nesta hora nós declaramos ser liberado agora em nome do Senhor Jesus. Receba o teu milagre, receba o favor de Deus sobre a sua vida. Ali onde está a enfermidade, nós declaramos: receba a cura em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Você que anda cansado, você que anda com as suas forças esgotadas, receba o vigor, receba o extraordinário de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro que aqui se levantam gigantes aos teus olhos. Pai, aqui se levantam homens e mulheres que vão reinar, que reinam nesses dias. Aqui estão, Senhor, reis e sacerdotes. Jesus, como reis e sacerdotes, Pai, nós damos a Ti, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia.